Olá, meus amigos, sou o professor Elias Lins. O meu propósito aqui é fazer esse vídeo para vocês sobre transformação pessoal. Há muita gente querendo se transformar, querendo mudar, né? E não é tão fácil assim. Então, aqui algumas dicas, algumas deixas que possivelmente devem ajudar você ou outra pessoa qualquer que esteja pensando em modificar a sua vida para melhor. Então, vamos junto? Bom, vamos falar sobre o workshop nosso de transformação pessoal, né? Ou seja, sem intenção e ação não existe transformação. Tá aqui bonitinho para vocês, nós temos até uma galinha ali que quer se transformar numa águia, né? Mas sem a intenção e ação não existe transformação. Bom, quando a gente quer se transformar, é como se fosse um sonho, né? Então, nós temos que colocar debaixo dos nossos sonhos algumas pilastras, algumas colunas de sustentação, que nós chamaríamos colunas de sustentação dos sonhos, dos objetivos, dos projetos. Se você não colocar essas colunas, o teu sonho vai para o chão, vai bater no chão, vai se arrebentar, não vai a lugar algum. Eu sempre penso o seguinte, que antes da gente arrumar do lado de fora, nós temos que arrumar as coisas do lado de dentro. Não adianta você cuidar do seu quintal, não adianta você cuidar do que está do lado de fora da sua casa, ficar bonito, lindo, maravilhoso, e dentro da sua casa vai estar horrível, né? Como diz, cheio de poeira, tudo sujo, etc. Então nós precisamos, se nós queremos nos transformar, dessas 3 colunas de sustentação. Vamos ver que colunas são essas. Primeiro, desligue-se do ter, desenvolva o ser, né? Procure se tornar uma pessoa melhor. Se você tem que se transformar, tem que começar a transformação a partir de você. Então desligue-se do ter e desenvolva o teu ser. Procure se tornar uma pessoa melhor, ok? Muito bem. Então essa aqui é a primeira coluna de sustentação. A segunda, comece a agir, né? Comece a treinar, comece a praticar, se lance. Sem prática, toda a teoria ela é nula, não vai adiantar de nada. Tá? Então, a gente tem que praticar, a gente tem que treinar, né? Um atleta não chega à excelência somente na teoria, ele tem que se esforçar, ele tem que praticar. Então, também, se você quer se transformar, se você quer mudar a sua vida, você vai ter que agir, vai ter que colocar algumas coisas em prática, tá bom? Então, vamos à nossa terceira coluna. Jamais acredite que você sabe tudo. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, mal você começou, ela já diz, eu sei, né? Então, aprenda. A aprendizagem, ela é contínua, nunca para, nunca para. Então, continue aprendendo sempre. Não é porque você aprendeu alguma coisa que você ficou bam, bam, bam. Então, continue aprendendo sempre, ok? Muito bem. Você tem que ter foco na tua transformação, se é isso que você quer. Sem foco, você não resolve nada. Né? Você tem que focar, você não pode ser dispersivo. A sua mente não pode ficar vagando. Então, você tem que ter foco na transformação. Né? E nós vamos ver como que nós vamos fazer isso. Primeiro, você quer mudar algo em sua vida. Né? Você quer mudar algo em sua vida. E esse é o seu foco, essa mudança. Então, vamos lá. O nosso foco. Tenha foco. Quer mudar algo em sua vida? Então, tenha foco. Deseje ardentemente o que você quer do fundo da sua alma. Muita gente chama isso de fé, confiança, determinação, coragem, força de vontade, mas deseje ardentemente. Ou seja, não adianta só pensar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que ter aquele fogo, né, dentro do teu coração que vai levar você em frente, que vai levar você para o teu lugar, aquele lugar que você deseja. Busque saber como você vai chegar no teu objetivo. Né? Você tem que saber o caminho, tem que saber o melhor caminho para você chegar ao objetivo que você quer. Isso é muito importante, essa busca do saber
para se chegar ao objetivo. Haja, né? Levante da cadeira, né? Como eu digo assim, né? Até um português meio chulo, levanta a bunda da cadeira e parte para cima do que você quer. Haja, lance-se, né? Você tem que ter coragem para se lançar. Ninguém muda as coisas sem se lançar. Então se lance, ok? Muito bem. Comprometa-se em cumprir o seu planejamento. Isso aí você tem que fazer uma promessa para si mesmo, de jamais desistir, de ir em frente, se comprometer, assinar um contrato contigo, né? E tem que cumprir esse contrato. Então, comprometa-se em cumprir o seu planejamento. E pense alto. Se você pensar alto, as coisas tendem a dar alto. E se você pensar baixo, elas vão ser baixas. Então pense alto. Tenha expectativas altas e elas o serão. Né? Então pense sempre alto, não pense baixo, não. Tá bom? Muito bem. Responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade pelo que você vai fazer. Então, onde é que nascem os desejos, as ilusões, os projetos, etc. Aonde é que nasce? Bom, no pensamento. É o nosso pensamento. É no nosso pensamento que nascem os nossos desejos, as nossas ilusões, os nossos projetos. É aqui dentro. Né? É o pensamento que nos leva à manifestação dos sentimentos. E são esses sentimentos que nos levam a agir, a fazer. Né? Então, as coisas começam no pensamento, do pensamento passa para a tua o teu sentir, as tuas emoções, e daí te leva a agir. E quando você age repetidamente, você cria o que a gente chama de hábito. Você cria o hábito. Né? Por exemplo, todo dia de manhã, quando você levanta, que você vai ao banheiro, você cria o hábito de quê? Lava o rosto, escova o dente, aquele negócio todo, alguns tomam banho. Então você cria hábito. Né? E esse hábito vai gerar o comportamento, que por sua vez vai determinar as respostas ou os resultados na nossa vida. Então tá aí, ó, no pensamento, primeiro vem os pensamentos, vem as coisas legais, do pensamento passa para o sentimento passa para a ação passa para o hábito para o comportamento e o comportamento para a resposta ou resultados. Deu para entender isso aqui? Então isso aqui, você tem que ter a responsabilidade em cima disso aqui. Tá bom? Os resultados é responsabilidade sua por todo esse andamento que a gente fez aqui. Tá? Então, quando chega no resultado, você já tem uma responsabilidade total, porque desde o pensamento que você teve até chegar no resultado, você andou por um trajeto que é responsabilidade sua. Muito bem. Ou seja, o que você pensa e o que você faz, você é responsável. Tá? Então, você pensou e fez, você é responsável. Tá bom? Muito bem. Como que nós percebemos o mundo? Como é que eu, você e outras pessoas percebem o mundo? Nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Né? São os nossos 5 sentidos, desculpe, que faz com que a gente perceba o mundo, interprete o mundo. Então, que sentidos são esses? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Né? É através desses 5 sentidos que a gente lê o mundo. A gente lê o mundo através desses 5 sentidos. Né? Nós percebemos o mundo aí através desses 5 sentidos. Então tá aí, depende do ponto de vista. Tem gente que olha de um ponto, de um lado, ele está vendo, como vocês estão vendo ali, o 6. O outro está vendo do outro lado, está vendo o 9. Então completamente diferente. Né? Muito bem. E é esse mecanismo que faz com que cada um de nós reaja a esses estímulos nossos de maneira diferente. Né? As pessoas não veem os acontecimentos da mesma maneira. Né? Tem gente que, como o camarada teve uma casa destruída pelo ciclone, e o cara vou lá, destruiu, vai ter que refazer de novo. Outro, meu Deus do céu, que tragédia. Ou seja, ninguém percebe, ninguém sente as coisas da mesma maneira. Essa é a causa de muitos conflitos, né? Que o outro quer, porque quer que ou mais alguém interprete a maneira dele. Não é assim. Então, continuamos aqui. Como a gente percebe o mundo?
A representação interna, subjetiva, né? Aqui, a representação interna, subjetiva, individual de cada um, ela vem da captação dos estímulos sensoriais, ou seja, dos 5 sentidos. E quem vai determinar o estabelecimento daquilo a que nós chamamos de Estado? É quem vai determinar o estabelecimento daquilo que chamamos de Estado. Tá bom? Então, é a representação interna, ou seja, a maneira como a gente interpreta as coisas que estão do lado de fora, né? Ela vem da captação do mundo pelos nossos 5 sentidos. E é quem vai determinar o estabelecimento daquilo que nós chamamos de Estado. O que é o Estado? Dependendo do Estado, né? Estado de alegria, estado de paz, estado de tristeza, estado por aí afora, né? Então, vai determinar um estado na gente, preocupação, seja lá o que for. Quais são os motivadores da nossa transformação, né? Quando você quer se transformar? O que vai motivar você? O que vai levar você a buscar a transformação, se até então você não tinha necessidade? Então, vamos lá. Vergonha é uma condição psicológica, uma forma de controle religioso, político, judicial, social, consistindo de ideias, estados emocionais, estados fisiológicos. É um conjunto de comportamento induzido pelo conhecimento ou consciência da desonra, desgraça ou condenação. Por exemplo, uma pessoa que está frustrada por vários motivos, até pessoas que estão acima do peso e se sente vergonha, outras que não tiveram oportunidades e desconhecem alguns assuntos e também sente vergonha, outro tem vergonha de algum problema que ele apareça, uma mancha que tem, ou seja, a vergonha é um motivador de transformação, ok? Pode transformar para bem e pode também transformar para mal, tá bom? Medo. Medo a gente sabe que é um dos grandes transformadores, né? O medo que você tem, por exemplo, de perder entes queridos, o medo que você tem de perder emprego, o medo que você tem de ficar pobre, perder suas finanças, tudo isso vai gerar um processo de transformação em você. Por exemplo, o cara que tem medo de perder o emprego, ele procura, se ele acostumar em chegar atrasado, ele vai se preocupar em chegar na hora certa, em cumprir o seu horário, para não perder o emprego. Porque se ele perder o emprego, ele vai ficar sem dinheiro para dar sustentação à sua família, né? O ente querido, como agora a gente teve aqui na pandemia, as pessoas com medo de se contaminarem e não contaminar os seus parentes, seus filhos, seus avós, seus pais. Então, é o medo um objeto, um motivador de transformação. As dores, sejam elas físicas ou emocional também, na dor física, a gente geralmente busca ajuda, a gente se transforma, mesmo que você seja, de certa forma, uma pessoa que não gosta de pedir ajuda, mas quando você está com uma dor física, você acaba buscando ajuda. Na emocional é mais difícil, né? Pessoas que têm decepção na carreira profissional, pessoa que se sente injustiçada, ou seja, ela não gosta muito de procurar ajuda, mas ela acaba buscando um processo de transformação, lidar melhor com a situação, compreender melhor a sua situação, tentar buscar novos caminhos, né? Justamente por ela estar dentro de um processo de dor emocional ou dor física, quem sabe, né? Agora, a dor é um alerta de que algo precisa ser modificado na pessoa, algo que precisa ser transformado para melhor, tá bom? A conscientização. Quando você aceita a existência do problema e se compromete em mudar, então você observa, você aceita que há um problema em relação ao teu comportamento, em relação a tudo na tua vida, e você faz uma proposta para si mesmo de que você vai modificar para melhor aquele comportamento, aquela situação em que você se encontra. Ok? Bom, o que é a vida? A vida são escolhas. Simples. Mas vamos a uma definição mais profunda, mais exata. Então está aqui. A vida se resume aos significados que nós damos aos acontecimentos que envolvem nossa existência. É como eu disse.
uma mesma circunstância, um mesmo acontecimento, não vai ter um significado igual para todos, não tem, né? Para alguns é uma coisa simples, para outros é uma coisa média, para outros é uma coisa pesada e para outros é uma coisa insuportável, né? Então isso é a vida. Os acontecimentos que ocorrem na existência de uma pessoa será tão pesado e tão leve quanto ela acha que é, tá bom? Muito bem. Escolhas. Né? Todos nós, em todos os momentos, nós somos levados a proceder escolhas. E assim, nessa escolha que nós fazemos, existem três possibilidades onde nossa interpretação é fundamental. Né? Por exemplo, quando você só tem uma possibilidade de escolha, você não tem escolha nenhuma, é aquela ali mesmo. Você vai ter que escolher aquela, não tem outra, tá bom? Não tem. Você vai ter que escolher aquela e acabou. Então, paciência. Né? Quando você tem duas possibilidades, você também ainda não tem uma escolha. Você tem um dilema, você está no entroncamento, você tem que escolher se você vai para a esquerda ou para a direita. Não tem jeito, não tem o terceiro caminho. Você vai ter que escolher. Né? E existe o terceiro, que é a escolha real, aquela que você realmente tem possibilidade de escolher. É quando você tem três ou mais, né, pontos que você pode escolher entre eles o que você quiser. Então aí você tem uma escolha, ok? Muito bem. Vamos falar das crenças. Né? As crenças elas são terríveis. Né? Se por um lado nos ajudam, também pode prejudicar. Então vamos lá, verdade. Né? Cada um tem sua verdade. A verdade ela é subjetiva, ela é individual, ela é absoluta. Essa verdade ela é construída em cima das crenças. E cada um de nós nos guiamos sempre na direção daquilo que a gente acredita. A gente vai sempre se guiar em direção àquilo que a gente acredita. Né? Muito bem. Qual é a estrutura das crenças? Bom, a ideia. Toda crença nasce na ideia. Né? Então, você tem ideia de alguma coisa, você acredita em alguma coisa, acredita que alguma coisa vai dar certo, então você cria a ideia. Você criou a ideia, você passa a ter uma opinião positiva ou negativa a respeito de alguma coisa. Então, se você fortalece essa opinião que você passa a ter, em cima da ideia que você teve, vai surgir o quê? Vai surgir a crença. Por quê? Porque você acredita que é real. Né? Aquilo que veio da ideia, que chegou da sua opinião e se tornou uma crença, você acredita que é real. Né? E se você fortalece essa crença, ela vira o quê? Convicção. Ela vira convicção. A convicção é difícil de mudar, a opinião ainda é fácil de mudar, mas a convicção é difícil de mudar porque ela vem acompanhada de uma coisa que a gente chama certeza absoluta. Né? E se você ultrapassa os limites da convicção, você entra no radicalismo. O radicalismo provoca alienação cognitiva. O indivíduo não pensa mais, ele está ali impregnado. A mente dele foi, como praticamente a gente pode dizer, lavada. Então, na alienação cognitiva, o indivíduo ele não vê nada, além da sua crença, e ele defende ferrenhamente, né, a sua ideologia, aquilo que ele acredita. Tá? Então, está aí as quatro estruturas, né? São quatro, não, cinco estruturas da crença aí, tá bom? Muito bem. O que impede a transformação? O que impede a transformação? Né? Já que você quer se transformar, eu quero me transformar, outras pessoas querem se transformar, o que impede a transformação? Vamos lá. Crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar, é um carro-chefe da PNL, né? As crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São pensamentos e interpretações tomados como verdadeiros, mas que no fundo não são. São falsos, são pensamentos aleatórios que você tem e que não levam a lugar nenhum, ou pelo menos não são verdades absolutas.
né? Essas crenças, elas impedem a sua vida de progredir e se tornar melhor. Entendeu? Então, essas crenças limitantes, elas são terríveis, porque elas estão sempre barrando o seu progresso. Quais são os tipos de crenças limitantes, para que você entenda, né? Crença limitante de possibilidade. Quando a pessoa diz, eu não posso, meu Deus do céu, isso é difícil, não dá, tu chega lá, fulano, tu vai conseguir fazer aquilo lá? Não, eu não posso, é muito difícil, eu acho que não vai dar, não. Então, é uma crença limitante de possibilidade, o indivíduo não vê possibilidade. Uma crença limitante de capacidade e habilidade é quando diz que não consigo. Eu queria tanto fazer aquele negócio, mas eu não consigo. Olha só a crença do que eu não consigo, onde é que está. O eu posso, né? Tipo, eu queria fazer, ou eu tenho vontade de fazer, está na vontade. Ela tem vontade, né? Está na vontade, numa ação dela. Mas quando ela diz eu não consigo, já está lá dentro. Né? O muro está lá dentro. Né? Eu nunca fiz, eu não consigo, bababá, e começa a dar desculpa, uma série de fatores. Uma crença limitante de depreciação pessoal. Quando a pessoa diz que, eu sou burro, eu sou um idiota, eu não sirvo para nada, meus pais sempre falaram que eu não ia dar para nada, aquela coisa toda. Ou seja, é uma crença limitante de depreciação pessoal. Você tem uma crença limitante também de merecimento. São aquelas pessoas que dizem, eu não mereço, isso é demais para mim, é muita areia para o meu caminhão, e não sei o quê. Ou seja, o indivíduo, ele se convence de que ele não tem merecimento nenhum. Né? Então, é importante que aqueles que trabalham em cima dessa crença limitante aí, prestem bem atenção. Né? E o que impede a transformação? Olha lá, né? Vida, azar, não vai dar certo mesmo. Né? Aí todo mundo lembra disso aí, né?